Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Está aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 7, o versículo de número 31 em diante. Está escrito: depois de partir da região de Tiro, Jesus foi, através de Sidom, até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tirou do meio da multidão e, em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, que quer dizer, abre-te. E seus ouvidos se abriram, a língua se soltou e ele começou a falar perfeitamente. Então Jesus lhe ordenou que a ninguém contasse aquilo, mas quanto mais ele proibia, mais eles divulgavam. E maravilhava-se grandemente, dizendo: ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Graças a Deus, glórias a Deus por esta palavra. Esse texto é um texto que alimenta, esse texto é um texto que impulsiona a nossa fé a crer nesse Deus maravilhoso, esse Deus que se encarnou e habitou entre nós pleno de graça e de verdade. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Este Deus não mudou. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 13, o versículo 8, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Se ele fez na vida deste homem que era surdo e mudo, ele continua fazendo milagre. Basta que nós creamos neste Deus. Basta que nós coloquemos a nossa fé neste Deus. A Bíblia diz aqui nesse texto, traz uma narrativa, que Jesus passou em Tiro e Jesus tinha acabado de fazer uma libertação à distância, pois uma mulher grega de origem síria-fenícia havia suplicado e rogado a Jesus que libertasse a sua filha. E ela insistentemente clamou a Jesus e Jesus concedeu a ela o milagre. E ela recebeu. Quando ela volta para casa, ela vê a sua filha liberta do demônio que atormentava a sua filha. E a Bíblia diz que Jesus, partindo de Tiro, ele foi através de Sidom até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis. Essa palavra Decápolis, no original, Deca é 10 e polis, cidade, então é composta de 10 cidades. Então, Jesus nesta região, quando ele chega nesta região, o texto diz que lhe trouxeram-lhe um surdo, que falava com dificuldade. Jesus tira ele à parte da multidão, e Jesus impôs as mãos sobre ele e declarou a sua palavra, manifestou a sua palavra, e este homem foi curado. E Jesus recomendou este homem que não divulgasse, as pessoas que não divulgassem, mas as pessoas não obedeceram e assim fizeram. Divulgou, e quanto mais ele proibia, mais as pessoas divulgavam. E todos ficavam maravilhados com o que Jesus fazia, e dizendo: ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Então todos ficavam maravilhados com aquilo que Jesus fazia. E isto é maravilhoso, porque até hoje esse Cristo continua fazendo proezas e maravilhas e deixando muitas pessoas maravilhadas com aquilo que ele faz na vida tanto dos seus e na vida daqueles que ainda não o conhecem. Jesus é um Deus maravilhoso. Jesus é um Deus que faz chover sobre justo e injusto. Ele continua fazendo milagre. Ele fez milagre na vida deste homem. Ele fez milagre na minha vida, continuará fazendo e quer fazer também na sua vida. Amém? Então, eu quero extrair desse texto alguns princípios teológicos. E o primeiro princípio teológico: nós precisamos de pessoas que nos ajudem,
que nos impulsione a alcançar os nossos objetivos de fé. Se não, vejamos o versículo 32. E trouxeram-lhe um surdo que também falava com dificuldade, rogando-lhe que impusesse a mão. Então não foi o surdo que foi até Jesus, mas foi as pessoas que o levou até Jesus para que ele pudesse receber de Jesus o seu milagre. O seu milagre. E partindo desse pressuposto, numa aplicação para as nossas vidas, da mesma forma, nós, no século presente, precisamos de pessoas que estão ao nosso lado para nos ajudar a alcançar aquilo que nós estamos precisando e necessitando. Nós precisamos de pessoas que nos impulsionam. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a alcançar de Deus aquilo que nós estamos necessitando. Pessoas que são verdadeiras mulheres de Deus, verdadeiros homens de Deus, que mediante ao exemplo e não mediante a palavra. Porque falar todo mundo fala, mas nós precisamos de pessoas que vai além das palavras, que vai para a prática. E este homem que estava necessitado, o texto é enfático ao dizer que pessoas levaram ele até Jesus. Levou ele até Jesus para que Jesus pudesse fazer o milagre. Porque essas pessoas entendiam que Jesus era a resposta. Este homem, ele era surdo e falava com dificuldade. As pessoas reconheceram a sua necessidade. E com isto elas aproveitaram-se que Jesus estava na sua região e elas viram uma grande oportunidade de ajudar o seu companheiro a alcançar um estado de uma vida melhor. De uma vida melhor do que ele estava vivendo. Então aqui há uma ruptura do seu status quo. Este homem vivia num lugar de declínio, numa bancarrota na sua vida. Mas estas pessoas viu Jesus na sua região e se valeu desta oportunidade para levar este homem para que Jesus livrasse esse homem da enfermidade que ele estava no seu corpo, nos seus ouvidos. E a Bíblia diz que Jesus fez o milagre. Nós precisamos de pessoas que nos impulsionam. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a alcançar de Deus aquilo que nós estamos necessitando. Pessoas que nos ajudem em oração, pessoas que têm uma palavra de vida e não de morte, para que nós sejamos animados, para que nós recebamos o combustível para crer nesse Deus, para continuar crendo neste Deus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua fazendo milagre. Ele continua fazendo milagre. E essas pessoas levou este homem até Jesus. E Jesus fez o milagre. E da mesma forma, nós precisamos ter ao nosso lado pessoas que nos aproximam de Deus, que nos leva a sair de um lugar natural para viver uma vida de sobrenatural em Deus. E eu posso aqui me vem algumas pessoas na minha mente, pessoas que são verdadeiramente inspiração para a minha vida. Não vou citar o nome por motivo de ética, mas pessoas que eu olho para a sua vida, tanto pessoal quanto ministerialmente falando, pessoas que são exemplo de vida, pessoas que aprendeu a sair da teoria para uma vida de praticidade, que me inspira e que inspira canções na vida de outrem, para que ela siga uma vida na palavra de Deus. Então, essas pessoas, quando viu que Jesus estava na sua região, elas pegaram este homem e levaram este homem até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, tirando ele à parte,
e colocou as suas mãos sobre ele. E este homem recebeu o milagre. Você está precisando de um milagre? Deus vai colocar pessoas dele na sua vida, no seu caminho, para que você seja animado, para que você seja impulsionado a buscá-lo de todo o coração. Porque só é possível encontrá-lo se nós o buscarmos de todo o nosso coração. A Bíblia diz em Jeremias que vós me buscarei e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Nós precisamos o buscar de todo o nosso coração. Estas pessoas entenderam este princípio e eles rogavam a Jesus. O texto é fático a dizer que eles rogando-lhe que lhe impusesse as mãos. Rogando a Jesus. E Jesus, vendo a súplica destas pessoas, que levaram este homem até ele, atendeu a súplica deles. Então nós precisamos de pessoas que nos impulsionam, pessoas que nos ajudam a alcançar de Deus aquilo que nós estamos precisando. Pessoas que verdadeiramente são tenores da fé. Pessoas que verdadeiramente têm uma fé viva, que quando você olha para a sua vida, a sua fé é manifesta mediante o seu testemunho, mediante a sua vida de praticidade de Deus, uma vida na prática da palavra de Deus. Pessoas que são verdadeiramente e verdadeiros inspiradores da fé. Pessoas que nós olhamos e sentimos a necessidade de crescer em fé. Crescer na fé. São essas pessoas que nós precisamos ter ao nosso lado. Este homem tinha pessoas que, quando percebeu e entendeu que Jesus estava na sua região, eles pegaram este homem e levaram até Jesus, para que este homem pudesse receber o seu milagre. Então, talvez você tenha se sentido só, talvez você está só, mas Deus colocará pessoas dele na tua vida. Deus colocará pessoas na sua vida para que através dessas pessoas você possa se aproximar do Deus vivo para receber o seu milagre. Porque muitas das vezes nós somos crentes, nós já cremos em Jesus, mas muitas das vezes nós estamos ali e aí Deus levanta pessoas suas para nos ajudar na fé, para nos levantar de novo. Amém? Então, continuando, este homem recebeu o seu milagre. Ele recebeu o milagre dele. Jesus deu uma ordem a ele, ou deu uma ordem às pessoas que não divulgassem. Porém, as pessoas não obedeceram a Jesus. Eles divulgavam. E aqueles que ouviam das maravilhas que Cristo fazia, ficavam maravilhados. Maravilhado. Então, partindo desse pressuposto, pessoas ficarão maravilhadas com aquilo que Deus ainda fará na tua vida. Você crê? Eu creio que pessoas ainda ficarão maravilhadas com aquilo que Deus fará na minha vida. Este homem recebeu o seu milagre. Ele saiu de um estado de declínio, de bancarrota, para um estado de alegria, porque ele havia recebido aquilo que ele tanto precisava. Se não vejamos, o versículo de número 33, a Bíblia diz: Jesus tirou do meio da multidão, em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe a língua. Então, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, que quer dizer, abre-te. E os seus ouvidos se abriram e a língua se soltou e ele começou a falar perfeitamente. Perfeitamente. Aquele homem que falava gaguejando, que não ouvia, agora estava ouvindo perfeitamente. Este homem saiu de um estado deplorável e agora ele está perfeitamente. Os seus ouvidos estão perfeitos, ouvindo claramente.
depois que os seus companheiros o levaram até Jesus. E Jesus operou nele o milagre, e agora esse homem conhecia não de ouvir falar, mas por experiência própria, o sobrenatural de Deus manifestado na sua vida. Porque muitas das vezes nós conhecemos das maravilhas, dos feitos que Deus fez, outrem contando, ou quando lemos a Bíblia. Mas o que Deus quer de fato, e é o desejo do seu coração, é que nós tenhamos nossas experiências próprias, nossas experiências pessoal com Ele. Para que, em vez de nós contar o testemunho dos outros, nós comecemos a contar o nosso próprio testemunho. Este homem que vivia numa bancarrota espiritual, num estado deplorável, agora ele conhecia o sobrenatural não de ouvir falar, mas por experiência própria. E nós precisamos viver neste lugar de sobrenatural, como este homem passou a viver. Trouxeram-lhe o surdo, que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus pôs a mão e ele recebeu o seu milagre. Ele recebeu o milagre dele. Então nós precisamos de pessoas que nos aproximam de Deus, que através do seu testemunho de vida, como eu já disse, nos gera fé em nosso coração, para que nós também nos aproximemos de Deus, para que nós possamos receber milagres, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo milagres. Ele continua fazendo milagres. E não obstante a isto, precisamos e devemos ter pessoas que não só nos levam até Deus, mas que através da sua fé, da sua vida de fé, do exemplo da sua vida, nós podemos ser impulsionados a crer nesse Deus que ainda faz maravilhas. Este Deus ainda faz maravilha. Este homem recebeu o seu milagre. Jesus deu uma ordem e ele começou a ouvir de forma perfeita. A sua língua se soltou e ele começou a falar perfeitamente. Mas Jesus deu uma ordem que aqueles que estão ali, tantos que o levaram, tanto o próprio homem, tantos que não o divulgasse. Mas eles não obedeceram. E aqui fica um alerta. Nós precisamos tomar cuidado. Quando Deus nos dá uma ordem que aquilo que Ele está fazendo na nossa vida, que é algo pessoal só para nós precisamos, se Deus está dizendo não conte, nós precisamos obedecer. Porque tem pessoas que não estão prontas para ouvir aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Porque em vez de você edificar a fé daquela pessoa, você estará gerando nela inveja, ciúme, e aí esta pessoa começará a questionar. Por que Deus está fazendo na vida dele? Por que Deus faz nele? Está fazendo por ele e Deus não está fazendo na minha vida. E com isso essa pessoa vai ficar com inveja, jogará um balde de água fria sobre você e em vez de você ficar edificado, alegre, você cairá num lugar, num estado de tristeza. Nós precisamos tomar cuidado. Tem milagre que Deus faz, como no caso deste homem, que não era para ser contado e que não devemos contar. Pelo menos até que Deus nos ordene que devemos contar. Entendeu? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, as pessoas ficaram maravilhadas com o milagre deste homem, que ele recebeu, que Jesus fez na vida dele, mas que não era no momento para ele contar. Mas ele contou, ele teve um resultado que as pessoas ficaram maravilhadas. As pessoas não jogou balde de água fria sobre ele. Mas aplicando paradoxalmente na nossa vida, no nosso tempo que nós vivemos, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que Deus faz na nossa vida para que a gente não saia por aí contando para pessoas e em vez de edificar a fé de pessoas, nós acabamos gerando nela ciúmes, inveja e com isto, nós em vez de ajudar, nós estaremos prejudicando essas pessoas. Precisamos tomar cuidado. Este é o primeiro princípio teológico.
Amém? Segundo princípio teológico, fé, se não vejamos. E trouxeram-lhe um surdo que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Então, neste versículo, eu vejo que essas pessoas tiveram fé para que elas pudessem levar este homem até Jesus. Porque se essas pessoas não tivessem fé, primeiro, elas não levariam este homem até Jesus. Segundo ponto, se elas, ainda que levassem e não tivessem fé, elas não poderiam receber o milagre. Este homem não poderia receber o milagre. Porque nós só podemos receber milagre da parte de Deus se nós tivermos fé. Deus não atende necessidade, Deus atende fé. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E que importa que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então é preciso fé para agradar a Deus. É preciso ter fé para receber o milagre. Porque o fato de Deus ser o Deus transcendente, o Deus atemporal, o Deus imanente, aquele que é e era e há de vir em glória, e que é para todo sempre, o fato dele ser esse Deus todo-poderoso, El Shaddai, não quer dizer que ele vai sair por aí fazendo milagre. Ele só faz milagre quando há fé. Quando a fé opera. Porque a mão de Deus é movida mediante a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O texto é fático de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E estas pessoas teve fé para levar este homem até Jesus. E da mesma forma, não obstante a isto, nós precisamos de pessoas que não só nos levam até Deus, mas que através da vida de fé dela, do exemplo de vida, nós podemos ser impulsionados. Ser alguém que é alimentado por estas pessoas que são tenores da fé. E nós precisamos e devemos nos apegar também a irmãos que são maduros na fé, que têm experiência para contar, não somente por meio de teorias, mas finalmente por meio da praticidade. Este homem não tinha como ir até Jesus só. Por isso as pessoas o levaram até Jesus e rogavam a Jesus que fizesse o milagre. E Jesus fez o milagre. Jesus operou a maravilha na vida deste homem, tirando ele de um lugar de bancarrota, de deploração, e operou o milagre dele. E nós precisamos de pessoas que nos levam a este lugar de fé para receber do nosso Deus, deste Deus, milagres. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, graças te damos, ó Pai. Ó Deus, coloca na nossa vida pessoas como o Senhor colocou na vida deste homem, que levou este homem até ao Senhor Jesus. Que o Senhor possa colocar na nossa vida pessoas que nos levem a crer, a ter uma fé operante e não a fé inoperante. Uma fé autêntica e não inautêntica, uma fé bíblica e não antibíblica. Uma fé não mística, mas uma fé que opera o sobrenatural. Uma fé que tem o fundamento que é a tua palavra e que opera o sobrenatural e que move o sobrenatural em ti. Ó Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado por esta oportunidade de crer em ti, que é um Deus gracioso, misericordioso, compassível e tardio em iraci, grande amor, e que se compadece dos necessitados e que manifesta a fé de colocar em teu caráter, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível te agradar. E nós cremos em ti, e nós colocamos a nossa fé em ti, e nesta noite nós clamamos por milagre. Nós clamamos, Senhor, por milagre. Deus, faz milagre na nossa vida. Muda a nossa geografia, Senhor.
Ó Deus, tira de nossas vidas pessoas incrédulas, pessoas, Senhor, que não nos aproxima de Ti, que pelo contrário nos afasta de Ti. E coloca no nosso caminho pessoas que nos levem a Ti, pessoas que vai gerar em nós uma fé autêntica, uma fé que coloca em Teu caráter e que recebe de Ti o milagre. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém, amém, glória a Deus.